Então, nós estávamos falando no mês passado sobre missão e propósito, né? Nós começamos a falar nesse trimestre a respeito do motivo de nós existirmos, da razão de estarmos aqui, a nossa missão, o nosso propósito, o que Deus espera de nós. E hoje, a partir de hoje, nesse mês de maio, nós vamos entrar num tema também muito importante, que é falar sobre unidade e cooperação. Nós vamos falar mais uma vez sobre a importância da unidade e da cooperação que Deus espera de nós como igreja, como cristãos. Começando dentro da nossa casa, sempre lembrando disso, porque o tema geral do tema anual que nós estamos trabalhando é a igreja, uma família que cura. Então tudo que nós aprendemos aqui, tudo que nós somos estimulados aqui, é para que a gente comece dentro da nossa casa e a partir disso a gente possa, como igreja, viver isso também dentro do corpo. Uma passagem que me chama a atenção quando nós falamos de unidade é Efésios capítulo 4, verso 3, onde Paulo diz, se esforcem. Olha que palavra interessante quando ele está falando de unidade. Se esforcem diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade é um esforço. A unidade ela não nasce de uma maneira natural. Mas a unidade, ela é um esforço, ela é uma intenção, ela é uma vontade que precisa nascer no nosso coração. E a partir dessa vontade, eu e você, nós vamos nos esforçar para que a gente possa viver em unidade. E quando a gente fala de unidade, não tem como não pensar no oposto disso. Então, qual que é o oposto de unidade? Divisão, confusão, brigas, não é verdade? E hoje você não precisa fazer muito esforço para olhar o mundo e ver o mundo dividido. Nós vivemos num mundo onde há desunião por todos os lados. Por exemplo, famílias que são divididas, fragmentadas. A gente nunca viu uma taxa tão alta, por exemplo, de divórcios. E o que é isso? Senão uma divisão ali que começa na base da família, que é o casamento. Então essa divisão que começa ali vai reverberando nos outros relacionamentos, com os filhos, enfim, e vai se espalhando. Então, famílias divididas, amizades que são rompidas por opiniões diferentes. A gente tem a questão, por exemplo, política, que dividiu o nosso país. E é muito triste ver como isso também reverbera nas famílias e como isso também reverbera na igreja. Então, nós precisamos falar sobre unidade. Unidade é um assunto muito atual. E a palavra de Deus, meus irmãos, nos chama para viver o contrário disso. A palavra de Deus nos chama para ir ao oposto do mundo. Para ir mais uma vez na contramão. Então, quando Paulo fala aqui em Efésios capítulo 4, verso 3, mostrando que é necessário esforço, é necessário vontade, é necessário dedicação para que a gente preserve a unidade que Deus espera de nós. Então, isso mostra que a unidade é uma batalha. É uma batalha em que Deus nos convoca para o campo para que nós possamos fazer a diferença. A unidade, pense sobre isso. A unidade é a maneira que nós demonstramos o caráter de Cristo em nós. A unidade é uma demonstração do caráter de Cristo em nós. A gente vai falar mais sobre isso quando nós olhamos para a pessoa de Cristo. E ele é um com o Pai e com o Espírito. Então, o caráter da Trindade é a unidade. E isso precisa ser refletido em nós. Deus nos convoca para isso. Lá em João 10, 30, Jesus fala isso. Ele é uma oração, eu e o Pai somos um. Uma declaração de unidade. Eu e o Pai somos um. E aqui nesse texto que a gente leu, que o Odario leu para nós, em João 17, ele está dizendo, agora eu quero que vocês sejam um. Porque eu e o Pai somos um. E eu quero que isso reverbere, quero que isso reflita nos seus relacionamentos. E sabe, quando a gente pensa em unidade, é incrível, porque quando a gente entende que isso é um caráter de Deus em nós, a gente começa a perceber nas coisas do dia a dia, como quando nós praticamos a unidade, quantas coisas belas surgem. Quantas coisas bonitas surgem da unidade. Então, da mesma maneira em que o ser humano é criativo,
é amoroso, é bondoso. Muitas vezes isso é um reflexo do caráter de Deus em nós. A unidade também. E a gente vê a unidade, quando a gente vê a unidade sendo trabalhada, é muito bonito. Por exemplo, aqueles que gostam de futebol. Eu gosto de futebol. Vai dizer que não é bonito quando você tem ali o seu time que trabalha em unidade e você consegue ver ali um belo jogo de futebol. Você fica empolgado. Meu time não faz isso faz muito tempo, né? Mas tem uns aí que tá feliz. Então quando você vê ali um bom jogo de futebol, por exemplo, 11 contra 11, não é uma pessoa apenas contra o resto, né? Mas é um time, um coletivo que quando trabalham juntos, eles fazem do jogo belo, eles fazem um ótimo jogo. Então olha só que legal. E é prazeroso você ver aquelas equipes jogando, não é verdade? Quando a gente pensa, por exemplo, nos construtores, você vai aí fora, você anda no centro de Campo Grande, você vê grandes prédios. Tem um até bonito ali, um dos últimos que saiu, né? Na Afonso Pena, um preto enorme, gigante, acho que é o maior prédio daqui. Olha que construção bela, olha que construção bonita. O que é aquilo? Aquilo não surgiu do nada, aquilo não apareceu, aquilo não foi o trabalho de uma pessoa. Pensa uma pessoa fazendo aquilo. Colocando tijolinho por tijolinho, né? Aquilo ali foi uma unidade de pessoas que trabalharam juntos e a gente passa ali e vê aquela grande edificação. Então olha como é bonito a unidade. Quando a unidade bem trabalhada, quando há cooperação, quando há o caráter de Deus em nós, Deus coloca em nós a capacidade de realizarmos grandes coisas. E eu quero desafiar você nessa manhã, meus irmãos, as lições que a unidade nos ensina. Lições preciosas que nós podemos aprender com a unidade e com a cooperação. E o primeiro exemplo que eu quero trazer à sua memória, lá no Velho Testamento, quando nós vemos a nação de Israel saindo do Egito, liderados por Moisés, depois de receber a lei naquele momento de transição, quando eles estão firmando uma aliança com Deus. Então Deus entrega a aliança e também pede para que eles façam algumas coisas. Uma das coisas que Deus pede que eles façam, o tabernáculo. Deus pede para o povo, construa o tabernáculo, porque eu quero estar no meio de vocês. O tabernáculo simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Só que o tabernáculo também não surgiu do nada. Deus convoca a nação, Deus pede à nação que participe desse processo. Então, uma nação unida em construir algo que vai trazer a presença de Deus no meio deles. Então, a primeira lição é que a unidade gera presença. A unidade gera a presença. Quando Jesus fala nos evangelhos, quando um estiver reunido no meu nome, eu estarei ali. Não é isso que Jesus diz. Jesus diz, quando 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. Então, olha só, é na unidade que Deus se faz presente. É na comunhão que Deus está. E nós podemos afirmar com todas as palavras hoje, aqui de manhã, Jesus está aqui. Amém? Jesus está aqui essa manhã conosco. Porque nós estamos unidos no mesmo propósito. Então a igreja, o corpo de Cristo, é um desejo de Deus. Essa unidade, esse momento que estamos aqui, eu estava lá no fundo quando o Pedro nos conduziu no último cântico, né? Que foi um pedido. Que cântico belo que mostra o poder da unidade e ver os irmãos se abraçando e se cumprimentando. E estava tão bom que a gente até esqueceu da letra, né? A gente até esqueceu da letra, não tinha nem problema. Então olha que belo, que bonito. Então a unidade gera presença. E isso precisa começar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. A unidade preciosa dentro de um lar familiar, que é o casamento. Então, quando há unidade entre o marido e a mulher, então eles são um, mas unidos também no mesmo propósito, em servir a Cristo, unidos em guiar aquela família, a presença de Deus está lá. E aquela família vai ser guiada para fazer a vontade de Deus. Então, lembre-se disso, a unidade gera a presença. E a presença mais preciosa que nós temos é a presença de Deus em nossa vida. A segunda história que vai nos levar à segunda lição sobre unidade é a famosa história de Neemias. A cidade de Jerusalém destruída e sendo necessário a reconstrução dos muros para que aquela cidade pudesse se proteger. E a lição é: a unidade
gera proteção e avança contra os inimigos. Então a segunda lição é que a unidade gera proteção e avança contra os inimigos. Então quando você lê a história de Neemias, cada família ficou responsável ali por uma parte de reconstruir aquele muro. Havia sacerdotes, ferreiros, eles estavam com um escudo, uma espada numa mão, né, e construindo com a outra. Então cada o povo se uniu para realizar aquela grande tarefa. E sem unidade eles não fariam nada. E a unidade do povo fez com que eles experimentassem a proteção de Deus e dos muros, né, que estavam sendo levantados. Então nós precisamos proteger a nossa família. Nós precisamos proteger a nossa família, porque muitas vezes nós nos esquecemos que há uma força contrária trabalhando para nos dividir, para nos separar, para destruir os casamentos, os relacionamentos, a igreja. A Bíblia diz, o Satanás, o diabo, nos rodeia como um leão faminto, pronto para nos devorar. Nós precisamos nos proteger. Nós precisamos estar preparados para essa batalha. E a unidade da família gera proteção. Então nós vivemos num mundo onde estamos sendo bombardeados todos os dias com ideias novas. O mundo se atualiza muito rápido e cada vez vão aparecendo mais e mais ideias. Mas a família precisa estar preparada para isso. Uma família unida com um propósito em Cristo vai se proteger das armadilhas, dos dardos inflamados do maligno, como diz a palavra. E isso vai reverberar na igreja. A nossa unidade em espírito, em amor, no mesmo propósito de agradar a Deus, vai nos proteger contra os falsos ensinos, contra os erros que nos levam para longe de Deus. Todo dia surge uma ideia nova, que bate a porta, querendo entrar. Mas é a nossa unidade que vai fazer com que permanecemos na rocha, na palavra, naquele que é a verdade, Cristo. Só a unidade vai fazer isso. Então a unidade gera proteção. A unidade nos faz avançar contra os inimigos. O terceiro exemplo, a terceira história já no Novo Testamento, e que é muito comum para nós, principalmente quando lemos o livro de Atos, é o exemplo da igreja primitiva. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, do verso 42 ao 47. Atos 2, do 42 ao 47, diz assim a palavra de Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E que mais? A comunhão, ao partir do pão, às orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A grande lição da unidade aqui é que a unidade gera crescimento e salvação. Unidade gera crescimento e salvação. Que exemplo dessa igreja primitiva, que exemplo que nós podemos tirar dessa história, desses irmãos. Uma unidade que não havia no meio deles nenhum necessitado, porque eles estavam atentos. A unidade nos faz atentos à necessidade do próximo. A unidade nos faz olhar para o próximo e entender o que ele precisa. E isso só é possível se permanecermos juntos. Se a gente não estiver junto, não tem relacionamento, não tem unidade, eu não vou saber o que está passando na sua vida, quais são suas lutas, aonde eu posso te servir e te ajudar. E qual é o resultado de tudo isso? No finalzinho, a última linha que a gente leu do verso 47. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O caráter de Cristo refletido na nossa unidade
gera salvação. Pessoas vão querer conhecer a verdade. Pessoas vão querer conhecer a nossa família, a família de Cristo. Pessoas vão querer entender mais sobre isso que nós experimentamos aqui dentro. E o evangelho vai ser pregado, e o evangelho vai trazer salvação. A nossa unidade leva a salvação para as pessoas. E Deus está nos convidando para fazer parte disso. Lembre-se do tema, unidade e cooperação. A nossa unidade nos faz cooperar para a obra do evangelho. E a Bíblia tem tantos versículos falando sobre o perigo, sobre os perigos da divisão, sobre o cuidado que nós temos que ter. Mas por que simplesmente, muitas vezes a gente ignora? Por exemplo, não precisa abrir, só ouça, porque são alguns. Por exemplo, Provérbios 6 diz que Deus, ele fala de várias coisas que Deus abomina, e a última delas, ele diz que Deus abomina quem semeia discórdia entre irmãos. Olha que forte isso. Deus abomina aquele que cria discórdia entre os irmãos. Em 1 Coríntios, capítulo 1, do 10 ao 13, Paulo está tratando sobre o problema da divisão dentro daquela igreja, e ele está mostrando como a divisão está destruindo a igreja. Partidos se formando dentro da igreja. Está afastando os irmãos. Criando grupos, está afastando. Paulo está dizendo, não. Quem sou eu, Paulo? Você é de Paulo? Você é de Apolo? Não somos todos de Cristo? Em Gálatas 5:15, Paulo alerta: se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruir. Olha que texto forte. Vocês se mordem e se devoram como bestas, como animais, destruindo um ao outro. Cuidado para não se destruir. A divisão destrói a família, destrói a igreja e pode fazer a gente perder o bem mais precioso que nós temos. A nossa salvação, a nossa alma, a nossa vida eterna. E eu quero que você pare nesse momento, olhe para dentro de si e reflita comigo. Faça uma reflexão sincera. Existe alguém aqui hoje que, se te convidasse para tomar um café na casa dele, um irmão aqui dentro, falasse assim: estou te convidando por um café na minha casa. Existe alguém que faria esse convite para você e você recusaria? Na casa daquele irmão, não entro. Não. Existe alguém aqui que você não chamaria para ir na sua casa? Que você se recusaria a permitir que entrasse na sua casa? Aquele irmão, de jeito nenhum, não convido ele de jeito nenhum. Existe? Se a sua resposta for sim para uma dessas perguntas, a semente da divisão já está plantada dentro de você. Isso é muito perigoso. Entenda, isso não significa que a gente precisa concordar com tudo que aconteceu ou com o mal, talvez, que o irmão tenha feito. Não é essa a questão. Mas se existem pessoas que você diz, não quero ver de jeito nenhum, pergunta, qual dos dois vai para o céu? Qual dos dois? Porque o Cristo que nós pregamos todo domingo aqui é aquele que foi rejeitado por todos, e morreu por nós. E a gente se esquece quantas vezes eu e você rejeitamos a ele durante a semana, quando negamos, quando não obedecemos, quando pecamos. Mas se a gente se arrepender, ele vai estar lá de braços abertos para nos receber. Sem unidade não existe cooperação. Sem cooperação não existe evangelho. Sem evangelho não tem salvação. Inclusive para nós. Sem evangelho não há salvação. A unidade é uma questão de vida ou morte. A unidade é uma questão espiritual. Pode custar a nossa alma. Eu quero que você volte no capítulo que nós lemos, que o nosso irmão Dário leu, em João 17. João 17,
E eu quero destacar, para a gente poder encerrar nossa meditação, nossa reflexão, João 17, agora eu destaco o verso 21. João 17, 21 diz: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Capítulo 16, 17, na verdade começando ali pelo capítulo 14, né? 14, 15 e 16. É o último momento em que Jesus está com seus discípulos amados. Antes de ser preso. Antes de ser levado para a crucificação. Capítulo 17 são as últimas palavras desse jantar que ele fez. E eu acho que quando se faz um grande discurso, quando se faz uma grande pregação ou uma grande oração, as últimas palavras eu acho que são talvez... A gente sempre deixa o melhor para o final, né? Talvez a gente deveria destacar ali os últimos versículos. Alguns versículos depois, Jesus vai ser preso. Uma das últimas palavras de Jesus, dos seus últimos ensinamentos antes de ser preso e morto, foi: Pai, que todos sejam um, como eu e você somos um. E essa unidade, a Trindade é o modelo perfeito de unidade, porque resultou no que Cristo fez na cruz. Tudo isso resultou na obra de Jesus na cruz. A maior cooperação e a maior unidade que já existiu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo resultou em nós, o povo de Deus. Então, toda vez em que você pensar de novo, a gente já falou sobre isso como perdão e a gente volta para a unidade, mas é muito difícil. É verdade, difícil. Olha para a cruz. Olha para a unidade, aonde a unidade levou Cristo. É difícil conviver com aquele irmão. É verdade, é difícil. Mas a unidade vai nos levar para o céu. E a promessa no céu é que nós vamos receber um corpo novo. O pecado vai ficar para trás. Essa carne que nos faz errar tanto vai ficar aqui, vai ser destruído. Nós vamos ter um corpo novo. Nós vamos habitar com Cristo para sempre. Como nós falamos ali na EBD, nós estamos trabalhando sobre Marta e Maria. Né? Hoje a gente trabalhou esse texto de Marta e Maria, porque nós estamos falando na EBD sobre lidar com as distrações. Um dia nós vamos estar todos juntos aos pés de Jesus para sempre. Mas para chegar lá, nós temos que trabalhar juntos. Para chegar lá, nós temos que ter cooperação. Ninguém fica para trás. Ninguém fica de fora. Esse é o desejo de Deus para a minha vida, para a sua vida e para a vida de todos aqueles por quais ele morreu na cruz naquele dia. Então, quando rejeitamos a unidade, estamos rejeitando o próprio coração de Deus. Estamos rejeitando o próprio sangue de Cristo. A unidade é uma missão, é uma tarefa, por mais difícil que seja, mas é o desejo de Deus para nós. Que sejamos um, como nós cantamos hoje, para que o mundo veja o amor dele em nós. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Pai, por Cristo, o consumador da nossa fé. Obrigado por morrer na cruz, Senhor, e por nos dar o bem mais precioso que temos, a nossa salvação. E que ela seja tão valiosa para nós, Pai, que nós possamos deixar tudo de lado, Senhor, abrir mão de qualquer coisa que nos afaste de Ti, de pecados, de mentira, de desejos impuros, Senhor, de divisão, de brigas, que essas coisas fiquem fora, Pai, para que resplandeça a Tua glória e as pessoas vejam o que o Senhor faz quando a unidade é preservada. Nos ajude a viver, Pai, nessa cooperação para que possamos cumprir com o chamado que o Senhor nos deu, levar o Teu Evangelho ao mundo. Abençoe cada um, cada irmão presente aqui. Nos abençoe durante a semana, nos livre de todo o mal, até o nosso próximo encontro, de estarmos juntos para adorar e engrandecer o Teu nome. E é no nome de Jesus, nosso Santo Salvador, que nós oramos. Amém.